Critério do Dauphiné 2022, oitava etapa, um espetáculo da Jumbo-Visma e extremamente feliz por ter visto Esteban Chaves reencontrando o ritmo dele. Esteban Chaves é um cara fantástico, é o sorriso do pelotão. Ele tem passado por talvez os últimos 3, 4 anos, não tem encontrado o melhor da forma física dele. Ele está na Education First agora e pelas algumas entrevistas que eu vi, ele sente uma diferença muito grande, porque a Education First é uma equipe essencialmente americana, então tem essa diferença do que ele estava acostumado até então, mas ele disse que ao mesmo tempo isso tem feito com que ele reestabelecesse novos parâmetros. E parece que algo está acontecendo, algo está funcionando, mas as atenções estavam voltadas para Jumbo-Visma, Primož Roglič, o que aconteceria. Eu acho que ninguém tinha dúvidas, quer dizer, não tinha nenhum atleta que poderia abalar a liderança. Eu acho que era muito mais de como seria o espetáculo do que se haveria um espetáculo ou não da Jumbo-Visma, e os caras entregaram. Essa foi a etapa de hoje, mais uma etapa curta. Qualquer etapa para os caras menos de 150 km, pode ter montanha o dia inteiro, ainda quando você considera a duração da prova, para eles ainda é uma prova super explosiva. E hoje não foi diferente. Apesar das movimentações da fuga, as atenções estavam voltadas para a luta da classificação geral, não poderia ser diferente. A Jumbo-Visma numa posição super privilegiada, com a camisa verde dentro do ônibus, com a camisa amarela dentro do ônibus, apesar que o uniforme deles já é amarelo. Faltando 11 quilômetros, ainda tinha um grupo relativamente grande, alguns interessados ali entre os top 15, mas isso começou a mudar drasticamente ao longo da última subida, faltando 12, 13 quilômetros, tudo por conta do ritmo imposto pela Jumbo-Visma, motor explodindo para tudo quanto é lado. Daí começou a esfarelar muito o pelotão, porque na frente acontecia isso. O trem da Jumbo-Visma, ainda mais agora com o Vingegaard e o Roglič, que os dois têm características muito parecidas, dá a impressão ainda que o Vingegaard ele é muito mais jovem e já tem essa consistência ao lado do Primož Roglič. Com certeza, se os dois forem para o Tour de France, que parece que é o que é verdade, eles têm um papel estratégico. Eu não gosto muito desse lance de dividir a liderança, porque isso gera dúvida até mesmo dentro do ônibus, mas vamos ver. Espero que a Jumbo-Visma se mantenha firme com apenas um líder. Esse é o David Gaudu. Para quem assistiu ao vivo, o que esses caras fizeram, o ritmo que eles colocaram, é simplesmente, essa é a fuga, que foi perdendo tempo, aqui 10 segundos, faltando 7 quilômetros, o Roglič ainda tinha 2 gregários, se é que a gente pode considerar o Vingegaard gregário. Os caras sprintando na subida, faltando 5,7 quilômetros, aqui o Esteban Chaves é o primeiro desse trio. Olha essa aceleração do Vingegaard, e olha como o Primož Roglič responde. Tá vendo o Ben O'Connor atrás pedalando em pé e o Ben O'Connor pedalando em pé e o Vingegaard sprintando. E o Primož Roglič aqui ele levanta no momento onde o Ben O'Connor sobra. Vingegaard olha, missão cumprida, agora a gente só precisa manter o ritmo os dois e ter certeza que a gente vai abrir tempo do Ben O'Connor. O Ben O'Connor, na verdade, ele não ameaçava a classificação geral. Aqui o Esteban Chaves andando muito bem hoje. Seria muito legal vê-lo encontrando ritmo novamente. Vitória do Vingegaard de mãozinha dada com o Primož Roglič. Espetáculo. O Vingegaard só tem o que precisa, é só osso e um pouquinho de músculo. O Vingegaard, ele pesa menos que a bicicleta. Ben O'Connor. A forma como terminou a etapa de hoje
é como terminou a classificação geral. Classificação geral. Roglic, Vingegaard, Ben O'Connor, Caruso, Haig, Mendes, Chaves na 7ª colocação. Talvez, espero que isso tenha sido um boost de motivação. Jorgen Hart, Guerreiro e Johansen. É isso, acabou, agora tem que esperar o Tour de France, vamos ver o que vai acontecer. Os caras estão monstros, vamos ver o que as outras equipes estão guardando na manga, super ansiosos, os caras estão andando muito, pelo amor de Deus, o que é lindo. Eu coloquei no Stories, no Instagram, eu acho que para nós torcedores, aquela história da fuga individual, da característica individual do atleta, é muito bacana, muito empolgante para nós torcedores. Para o ciclismo como business, como negócio, a equipe é muito mais importante, porque se você tem uma equipe forte, a equipe, você tem muito mais atletas que se beneficiam pelo trabalho em equipe. Né? Se o esporte fosse voltado para o individual, você sempre precisa de atletas completos. Quando você tem uma equipe que pensa como equipe, a equipe precisa de um bom embalador, um bom cara para proteger na montanha, um bom cara para proteger no plano. Isso quer dizer que os atletas, mas aqueles atletas que não são completos, mas eles têm uma ótima característica específica, eles têm emprego garantido. Por isso que eu volto a falar, eu defendo o lance da equipe no mountain bike. Eu sei que um monte de gente não concorda, Como espetáculo, legal ser individual. Para o esporte, como empresa, com o número de atletas que poderiam ser contratados para funções específicas, tem 3 contratações. O primeiro cara é super forte nas 2 primeiras voltas, o terceiro cara ajuda a proteger, a ter um trabalho ali nas montanhas, nas subidas ou na parte técnica, e tem o cara que é o capitão, que é o cara que, em geral, a equipe vai trabalhar para colocar ele na melhor situação possível para ganhar uma etapa. Isso quer dizer que você tem 3 atletas contratados como um time, como uma unidade, e não simplesmente um para concorrer com o outro. É isso. O que importa é o critério do Dauphiné, preparação para o Tour de France 2022. Vamos ver o que vai acontecer. Abraço, tchau, bom domingo.